Salve galera, beleza? Eu sou o Léo, professor e plantonista de Geografia do Poliedro, e estou aqui com vocês hoje para respondermos a questão número 15, a questão complementar 15. Estamos na página 43 do capítulo 5, frente 1 do livro 2 de Geografia. Então, o exercício complementar 15 da Unicamp 2017, questão de climatologia. Vou dar então uma lida no enunciado, depois a gente discute as alternativas. Conforme foi noticiado na mídia, no dia 21 de agosto de 2016, a cidade de Santos, em São Paulo, foi atingida por uma ressaca que paralisou por 30 horas o principal porto do país, inundou vias e causou transtornos para a mobilidade urbana, o funcionamento das empresas e do comércio. As ressacas resultam... Bom, então ele quer saber o que ocasiona a formação deste fenômeno climático que nós conhecemos como ressaca. Uma ressaca, na verdade, ela está muito associada à formação de algum tipo de chuva, algum tipo de tempestade, né? Uma chuva de grande proporção no interior do oceano. Na medida que essa movimentação dos ventos, que essa precipitação ocorre no oceano, isso vai causar um fator de ampliação da instabilidade dessas águas oceânicas. Então, geralmente, as ressacas elas são percebidas nas cidades litorâneas, em especial, através de um aumento na força das ondas, na velocidade das ondas, na intensidade dessas ondas. Geralmente o mar fica um pouco mais bravo, ok? Na ocasião que você verifica a ocorrência de uma ressaca. Bem como também uma parte dessa chuva, uma parte dessas condições de instabilidade atmosférica. As ressacas também estão associadas a essa característica. Tudo bem? Mas, de modo geral, elas são mais perceptíveis através das mudanças verificadas na água do mar, ok? Geralmente o mar fica um pouco mais bravo quando ocorre uma ressaca. Bom, então nós temos 4 possibilidades aí para explicar a formação deste fenômeno. Eu vou primeiro eliminar as primeiras 2 alternativas, a e a B, e aí depois a gente discute com um pouco mais de propriedade a C e a D. Lembrando que a alternativa correta é a alternativa C, tá bom? Então, primeiramente, na alternativa A, ele fala que as ressacas resultam das dinâmicas das massas de ar formadas nas áreas oceânicas, sempre no verão, e são causadas por diferença de pressão atmosférica de áreas de baixa pressão nos oceanos para áreas de alta pressão nos continentes. Nós temos 2 problemas nessa afirmação, né, nessa alternativa. O primeiro é a data. Se você reparar no enunciado, nós temos a menção ao dia 21 de agosto de 2016. 21 de agosto é um dia ainda de inverno. Então não podemos considerar que as ressacas são um fenômeno que se forma sempre no verão, quando o texto nos dá, né, uma referência da formação deste fenômeno durante o inverno. Fica contraditório. Além disso, repara que ele fala, né, são causadas por diferença de pressão de áreas de baixa pressão nos oceanos para áreas de alta pressão. Ele não indica necessariamente que é um movimento do ar das altas para as baixas ou das baixas para as altas, mas da maneira como ele coloca, né, de áreas de baixa pressão para áreas de alta pressão, nos dá a impressão de que ele está descrevendo o movimento dos ventos como um movimento que ocorre de baixa para alta pressão, quando, na verdade, isso ocorre sempre no sentido contrário, tudo bem? Sempre das altas para as baixas pressões. Um centro de alta pressão funciona sempre como um centro de dispersão dos ventos e um centro de baixa pressão como um centro de atração dos ventos. Ok? Então, temos 2 erros na afirmação A, né? A data, a correlação com a estação do ano, que está incorreta de acordo com a data, e também essa inversão aí nas relações entre pressão e circulação do ar, tá bom? Bom, a alternativa B, vamos dar uma lida. As ressacas resultam no contato de massas de ar com características termodinâmicas semelhantes, formando sistemas de circulação frontais. Quanto menor a umidade do sistema, maior é a instabilidade atmosférica. Novamente, temos 2 erros na afirmação. O primeiro erro é caracterizar a formação de um sistema frontal ou de um sistema de circulação frontal, fenômeno que a gente ainda pode chamar de frente, né, uma frente fria ou uma frente quente. Esse tipo de fenômeno ele é sempre decorrente do encontro ou do contato de massas de ar com características distintas. Quando você tem uma massa quente e úmida, ou uma massa fria e úmida, enfim, né, massas com características diferentes que vão interagir uma com a outra, você tem ali a possibilidade da formação disso que nós chamamos na climatologia de frente ou de sistema frontal. Ok? Então, como a alternativa associa isso a características termodinâmicas semelhantes, não podemos considerar isso como correto. Além disso, na segunda parte, ele fala de menor umidade e maior instabilidade atmosférica.
Essa ideia de instabilidade atmosférica você pode utilizar como quase um sinônimo de precipitação, de pluviosidade, né? Instabilidade atmosférica como um sinônimo da formação de chuvas, ok? Então, você pode justamente partir do princípio que conforme maior a umidade em um sistema atmosférico, maior é a sua instabilidade, maior é a possibilidade dela passar por um processo de precipitação, que é o que a gente entende como instabilidade atmosférica. Então, também temos dois erros na alternativa B, né? Tanto a ideia de formação dos sistemas frontais, como essa segunda consideração, a instabilidade atmosférica. Beleza? Legal. Agora, falando da alternativa C, que é a alternativa correta, eu vou primeiro ler a alternativa D, na verdade, tá? E aí depois eu retomo a alternativa C para a gente entender efetivamente o porquê dela estar correta, porque ela é bem específica, né? Ela entra no mérito de avaliar algo bem específico. Então, primeiro, alternativa D. As ressacas resultam da ação dos ciclones tropicais formados no Atlântico Sul, sempre nos meses de inverno. Nessa estação do ano são menores as diferenças de temperatura entre o Polo Sul e o Equador. Bom, primeira coisa a ser considerada, né, é essa informação que ele coloca dos ciclones tropicais formados sempre nos meses de inverno. Quando você está falando de um ciclone tropical, você está pensando, antes de mais nada, em um centro de baixa pressão, ok? Eu vou deixar dois vídeos aqui também na descrição deste que estamos agora, que vão te explicar um pouco melhor as informações acerca dos ciclones e anticiclones, tá bom? Tanto a formação deles, como também a questão do sentido de rotação desses fenômenos. Eu vou deixar esses vídeos para você aí na descrição, ok? Agora, de qualquer modo, quando estamos falando de um ciclone tropical, que se trata, antes de mais nada, de um centro de baixa pressão, um outro detalhe importante também lembrar. Um ciclone um ciclone tropical são sempre aqueles fenômenos de grandes proporções e de grande intensidade, como este aqui da imagem. Fenômenos que vão ocupar uma grande extensão de área, que vão ser ali, na verdade, caracterizados como uma grande concentração de áreas com nebulosidade, né, uma grande área de nebulosidade, o que, portanto, né, requer muito calor para que haja um processo de evaporação e também muita umidade, ok? Então, geralmente é um fenômeno que é mais associado a regiões oceânicas, a regiões de a maior aquecimento nos oceanos, e, portanto, você pode considerar que os ciclones tropicais, como este aí da imagem, eles tendem a se formar preferencialmente durante o verão. Tudo bem? Os centros de baixa pressão que se formam nas proximidades das regiões tropicais, especificamente nas regiões oceânicas, né, tanto no Atlântico Norte, né, como é este caso, como também no Pacífico Norte, né, são locais mais propensos à formação desses fenômenos. Isso geralmente acontece no verão, tá bom? Então, na verdade, o erro da alternativa D é fazer essa consideração. Ciclones tropicais formados em qualquer local do mundo, eles tendem a se formar no verão daquela região em que eles estão se formando. Então, no Atlântico Sul, né, isso provavelmente aconteceria entre o final e o início do ano. Né? É o momento do ano que nós temos uma maior possibilidade da formação de ciclones tropicais. Tá bom? Então, ciclones tropicais, a diferença fundamental é a sua localidade de formação, próxima aos trópicos, ok? Mas eles são também fenômenos de maior intensidade, maior duração, geralmente, né, ocasionam estragos, danos materiais um pouco mais significativos também, tá bom? Então, é um fenômeno típico das estações de verão. Vale mencionar também essa segunda parte da afirmativa, né, que considera que no inverno, que é a época que ele está levando em consideração, as diferenças de temperatura entre o Polo Sul e o Equador são menores, na verdade são maiores, né? Durante o inverno você tem a temperatura mais baixa possível na região do Polo Sul, enquanto que na linha do Equador essa variação ela não é tão significativa. Então, sendo inverno ou verão, a temperatura vai ser mais ou menos a mesma na linha do Equador. Agora, se no Polo Sul a temperatura está muito mais baixa do que estaria no verão, também poderíamos levar em consideração, né, que essa a segunda parte torna a afirmação incorreta. Mas tem também esse detalhe a respeito dos ciclones tropicais. Agora vamos entender efetivamente o que diz a alternativa C, que é a alternativa correta. As ressacas resultam da ação de ciclones, de sistemas de ciclones extratropicais, especialmente no inverno. O deslocamento de grandes volumes de água decorre da diferença de pressão atmosférica que produz ventos intensos. Então, talvez a principal pergunta seja, né, o que são esses ciclones extratropicais, qual a diferença deles em relação aos ciclones tropicais e por que eles têm essa particularidade de se formarem preferencialmente durante o inverno.
Então vamos lá. Primeira coisa de tudo, né? Temos aqui um ciclone tropical. Repara como em um ciclone extratropical, como é este aqui que nós temos na imagem, as características já são um pouquinho diferentes. Repare que neste caso o volume de umidade, de nebulosidade, é aparentemente menor. Né? Reparem como neste caso as nuvens são mais densas, a gente não consegue ver o oceano abaixo das nuvens, enquanto nesse caso sim. Né? Enquanto nesse caso a gente consegue ter a percepção de que as nuvens são um pouco menos densas. Isso vai também influenciar na intensidade do fenômeno. Ciclones extratropicais são também fenômenos de menor intensidade quando comparados aos ciclones tropicais. Justamente por conta do fato de eles serem ciclones extratropicais. Se eles estão se formando nas regiões extratropicais, ou seja, né, a sul do Trópico de Capricórnio ou a norte do Trópico de Câncer, a tendência é que eles estejam, portanto, se formando em regiões relativamente mais frias. E, portanto, sendo regiões mais frias, a tendência é que o processo de evaporação, o processo de formação dessas nuvens, a própria diminuição da pressão que está associada ao fenômeno, esse conjunto de processos tende a ocorrer de modo menos intenso. Então, geralmente, os ciclones extratropicais são fenômenos de menor duração, de menor intensidade, vão ocasionar um menor volume de chuvas nos locais em que eles atingem, vão ocasionar menos impactos, a princípio, se comparados aos ciclones tropicais. Né? Então, em linhas gerais, são fenômenos de menor intensidade. E, portanto, também fenômenos que vão se formar em latitudes um pouquinho mais distantes da região tropical e equatorial. São ciclones que afetam principalmente essa faixa subtropical, né, ainda ali próximo dos trópicos, mas especialmente subtropical e temperada, tá bom? Agora, por que se trata de um fenômeno que se forma durante o inverno? Qual é a justificativa para entendermos a formação disso durante o inverno? A gente tem que pensar aqui, na verdade, naquela ideia da circulação geral da atmosfera. Geralmente, a gente parte do princípio que nós temos um centro de baixa pressão na linha do Equador e centros de alta pressão nos trópicos, seguidos também de centros de baixa pressão próximos às regiões aqui subpolares e altas pressões lá nos polos. Qual que é o ponto para entender a formação dos ciclones durante o inverno ou durante o verão? Você tem que considerar, na verdade, que este esquema, este modelo que nós temos aqui, ele, na verdade, está sujeito a possíveis variações. Variações essas associadas, basicamente, aos solstícios e equinócios. Verifique comigo nesses dois mapas a seguir. Nesse mapa aqui, nós temos o chamado equador térmico, que é a linha que une os pontos mais quentes do planeta, um pouco deslocado para o norte, próximo ao Trópico de Câncer. E se você reparar, é um mapa que se refere às temperaturas no mês de julho. O mês de julho representa o solstício de verão para o hemisfério norte. Ou seja, né, as regiões mais quentes do planeta nesta época do ano, assim como também ocorre em relação ao hemisfério sul em janeiro, reparem como o equador térmico agora se aproxima do Trópico de Capricórnio nessa época, que representa o solstício de verão para o hemisfério sul. Nos solstícios, portanto, as regiões mais quentes do planeta não são necessariamente as regiões próximas à linha do Equador. Passam a ser, na verdade, as regiões próximas aos trópicos. Então, aquele centro de baixa pressão que a gente geralmente atribui à linha do Equador, por conta da linha do Equador ser uma região muito quente, a gente vai acabar, na verdade, deslocando um pouquinho ao norte ou um pouquinho ao sul. E isso é também válido para todos os demais sistemas de pressão alta ou baixa. Então, a ideia seria pensar que aquela disposição mais, digamos, tradicional que nós temos nos centros de altas e baixas pressões na circulação geral da atmosfera, essa disposição ela vai sofrer um balanço para o norte e para o sul. Então, imagine comigo o seguinte, né? Vamos supor que é verão para o hemisfério norte, como na ocasião ali da questão, né? Inverno para o hemisfério sul. Então, o centro de baixa pressão que estaria na linha do Equador vai se aproximar dos trópicos. O próprio centro de alta pressão que estaria no trópico também vai se distanciar um pouco em direção ao norte, né? Mas a ideia seria pensar, a baixa pressão equatorial se aproxima do Trópico de Câncer, a alta pressão do Trópico de Capricórnio se aproxima um pouquinho do centro, aliás, da linha do Equador, desculpe, e aí os centros de baixa pressão, reparem como nós temos uma convergência aqui, ó, estes centros de baixa pressão da região subpolar é que vão se aproximar um pouquinho da região tropical. Então, olha só que muito louco. Na verdade, né, os ciclones extratropicais, formados especialmente no inverno, eles estão associados a estes centros de baixa pressão que vão sofrer um deslocamento em direção ao norte durante essas épocas do ano. Por isso, dessa correlação entre
ciclones extratropicais e o período do inverno, tá bom? É uma particularidade associada a este balanço que a gente observa. Então, né, aqui, mais ou menos, nesta faixa, mais ou menos, que vão se formar esses ciclones extratropicais durante o inverno aqui no hemisfério sul, associados justamente a esse balanço que sofrem os centros de altas e baixas pressões, conforme, né, a ocorrência dos solstícios. Tudo bem? Então é uma particularidade, é uma coisa, um detalhe bem específico, na verdade, né? A questão foi até um pouco maldosa nesse sentido, porque ela coloca um detalhe bem específico. A formação dos ciclones extratropicais como um fenômeno típico de inverno, tá bom? O ideal, na minha opinião, é tentar eliminar as 3 outras alternativas, né? E identificando elas como incorretas, a gente pode chegar também na alternativa C. Até porque ter convicção para assinalar a alternativa C não é assim tão simples, né? Requer o domínio dessa informação, deste conceito aí a respeito dos ciclones extratropicais. Tudo bem? Mas é isso aí, então a alternativa correta é a alternativa C. Beleza, galera? Então é isso aí, espero ter ajudado. Vou ficando por aqui, até a próxima. Bons estudos para você.